E aí galera, aqui quem fala é o Dortrap e eu estou trazendo aqui mais aqui pro canal. E bem, todo mundo sabe quem são os Shadows Animatronics. São os animatronics que a gente viu pela primeira vez em Final Fantasy 2, cuja aparecem raramente durante a gameplay e que começaram a aparecer ao decorrer da franquia, aparecendo em jogos e até hoje tendo dúvidas sobre eles abertas na fandom que pelo menos até o momento desse vídeo nunca foram respondidas. Mas enfim, o foco nesse vídeo não é os Shadows do universo de FNAF, né, o oficial na linha do tempo dos jogos. O foco é no universo alternativo oficializado pela Initiative of Fanverse, o Candice mais Populous Universe, cuja lá aconteceu Final Fantasy Candice e Populous. Bem, naquele universo obviamente aconteceu os 3 primeiros jogos de Final Fantasy, como já confirmado, mas também lá tem seus próprios Shadows Animatronics, cuja também abre aí dúvidas na fandom das fangames até hoje. E bem, nesse vídeo eu vou explicar o que são os Shadows de lá. E lembrando, a física do universo do Candice mais Populous Universe é completamente diferente da física do universo principal. Tem várias diferenças em comparação, como por exemplo lá, muito provavelmente nem deve existir os Remnants. No lugar, o sangue faz aí o trabalho dos Remnants praticamente. Então, deixando isso claro, bora começar aqui a explicar o que são os Shadows do CPU. Bem, primeiramente vou ter que desmentir uma ideia que o pessoal espalha de que os Shadows no Candice Populous Universe são coisa da cabeça da Mary e do Jeremy. Isso é desmentido pelos minigames de FNAF 3, no qual os Shadows são visíveis pelos animatronics, o que nos confirma que eles são sim reais, e nos minigames de Final Fantasy Candice 2, no qual o Shadow Candy guia os animatronics e uma criança até desenha o Shadow Candy, o que nos confirma que sim, os Shadows são reais, não são coisas da cabeça do Jeremy e da Mary não. Então, deixado isso claro, vamos começar agora a explicar os Shadows convencionais, no caso o Shadow Fred e o Shadow Bonnie. Bem, aqui a gente só considera as coisas mostradas nos 3 primeiros jogos, pois nesse universo só os 3 primeiros jogos de Final Fantasy são canon, o resto não é canon, portanto as explicações dadas pelos Shadows depois do 4º jogo não são contadas nesse universo e portanto o Shadow Bonnie não flipera amaldiçoado. Mas enfim, o Shadow Fred ele é nos confirmado o que ele é no Populous Arcade 2. Bem, o Shadow Fred é o resultado das lendas em torno do Purple Guy, que foram lendas que surgiram depois que o Simon cometeu seus assassinatos na Freddy Fazbear Pizza. Bem, nesses rumores se dizia de que o Shadow Fred ajudava o Simon nos seus assassinatos, para que depois que o Simon cometesse seus assassinatos, a Freddy Fazbear Pizza fosse transformada em uma pizzaria do Shadow Fred, tornando assim um lugar amaldiçoado para que o Shadow Fred se torne o chefe da banda da pizzaria. E bem, essa é a base da história do Shadow Fred nesse universo. E bom, o Shadow Fred ele na verdade é uma manifestação do Simon. Bem, acontece que o Simon, de maneira até o momento desconhecida, se manifesta no Shadow Fred, cuja ele abusou disso para manifestar e atrair os animatronics lá nos minigames de FNAF 3. Claro que isso se baseia na teoria que foi feita na época de FNAF 3, que dizia que os Shadows são manifestações do Purple Guy, mas atualmente sabemos que essa teoria é uma mentira, pois como confirmado no Ultimate Guide, o Shadow Fred ajuda as almas naquele minigame, não é atraindo para o William para beneficiá-lo, é realmente para ajudar as almas. Ou seja, a gente sabe que essa teoria é uma mentira, mas isso no universo principal. No universo do Candice mais Populous Universe, essa teoria é real e é um fato. Mas enfim, acontece que o Simon, depois de ser morto no Spring Trap, acabou anos depois, em 2023, novamente manifestando o Shadow Fred, no qual seria agora os eventos de Populous Arcade 2 e ao mesmo tempo Final Fantasy Fred 3, no qual o Funny Dude acabou implementando o Shadow Fred num jogo de fliperama que ele estava fazendo, que iria ser usado na Fabulous Frights, para que seja um tipo de manifestação aí da lenda que surgia na época, pois afinal de contas Fabulous Frights era baseado nos boatos antigos, que a Freddy Fazbear era um lugar assustador, ou seja, uma dessas coisas que iriam ser baseadas era dos boatos antigos da Freddy Fazbear sobre o Shadow Fred, o Purple Guy e tal. Mas acontece que o fliperama acabou sendo corrompido pelo espírito do Simon, que acabou saindo do Spring Trap e corrompendo a máquina, fazendo assim que o caminho do fliperama para zerar a fase começasse a ter suas próprias começasse a bugar, para que o Simon conseguisse cumprir as suas próprias necessidades, com o Shadow Fred aparecendo de vez em quando. E bem, no final das contas, o Simon acabou voltando ao corpo do Spring Trap, chegando até onde estava a máquina de fliperama e matando o Funny Dude.
Enfim, o Shadow Fred em resumo aqui é a manifestação do Simon, muito provavelmente o tipo de manifestação da alma dele. Talvez aqui tenha um conceito mais complexo do sangue, que nem é o Remnant, mas até o momento nada confirmado. Agora o Shadowbone a gente não sabe ao certo, nunca foi confirmado que é o Shadowbone nesse universo. E não, o Shadowbone não é a manifestação do Simon, foi confirmado já que o Shadowbone não é a manifestação do Simon e que na verdade as manifestações de Simon são o Glitch Bonnie e o Shadow Fred, e ele também não é a Black Rabbit. A Black Rabbit é uma animatronic feita com as impressoras em 3D da Popco's Pizzeria, feita em 2024, enquanto o Shadowbone existia desde 1987, o que praticamente nos confirma que não, eles não são os mesmos animatronics. A teoria mais aceita é que ele seja uma manifestação de alguma coisa maior, talvez a manifestação da alma de algum funcionário morto na Fred Fazbear Pizza, talvez considerar Springlocks, considerando que naquela época já existia a teoria de que os Shadows são a manifestação das almas dos funcionários mortos nas Springlocks, mas porém nunca foi confirmado. O mais que a gente pode esperar é que no futuro, no Pop Goes Evergreen, talvez seja nos confirmado que é o Shadowbone nesse universo. Até lá é um mistério. E bom, agora que já explicamos o que são os Shadows convencionais, agora vamos explicar os Shadows originais desse universo, da franquia de jogos de Five Nights at Candy's. Bem, como confirmaram por meu Mako, o Shadow Candy ele é a manifestação da alma do Cat fora do Cat, do animatronic, no qual inicialmente ele era um Shadow Cat, mas com o tempo acabou evoluindo para o que ele é atualmente, o Shadow Candy. E com essa confirmação aí já pode chegar à conclusão que os Shadows são manifestações das almas dos funcionários mortos pelo Puppeteer, que acabaram possuindo o Cat e o Rat. E isso ainda por cima é apoiado nos jogos, pois em Five Nights at Candy's Remastered, na noite secreta do Shadow Candy, nós podemos ver gatos de origami, cuja tem uma forte ligação com a Mary e seu passado, além que o Shadow Candy possui várias ligações com a Mary, especialmente com seu passado, como por exemplo esses gatos de origami. E no minigame secreto de Five Nights at Candy's 3, no qual nos confirma que quem matou os gêmeos que acabaram possuindo o Candy e a Cindy foi o Cat, ou seja, foi ele que colocou eles na esteira fazendo que eles morressem. Bem, e acontece que nesse minigame a gente pôde ver o Shadow Rat, o que nos confirma que sim, os Shadows são manifestações das almas. E aquele é sim o Shadow Rat, pois tem outro minigame secreto que a gente vê o Rat e ele é branco naquele minigame, enquanto aqui ele é preto. Ou seja, em conclusão, os Shadows são manifestações das almas dos funcionários mortos pelo Puppeteer que acabaram possuindo os Werix Animatronics, que é o nome do tipo de animatronic que é o Rat e o Cat. Mas bem, se os Shadows do Five Nights at Candy's são manifestações das almas, o que são os Shadows de Five Nights at Candy's 3, que a gente vê no Deepscape, os pesadelos da Mary? Bem, aquilo, a gente pode chegar a duas conclusões considerando teorias e hipóteses, obviamente. A primeira seria que eles na verdade são as almas dos funcionários assombrando os pesadelos da Mary. Aí eles estariam se manifestando como espelhos do Monster Cat e do Monster Rat, na forma de Shadow Cat e Shadow Rat. Só que eu particularmente não acredito muito nessa possibilidade, já que afinal de contas o motivo dos pesadelos da Mary, como dito pelo próprio jogo, foi o Monster Vinny, ou seja, eu particularmente não acredito muito nessa possibilidade. A segunda, que eu acho mais plausível, é que na verdade aqueles Shadows são coisas da cabeça da Mary, tipo manifestações da culpa dela por não ter contado a ninguém, tipo o espelho deles, que nem por exemplo o Nightmare, que como deixado claro pelos vários paralelos dos Fazbear Frights, ele é fruto do sentimento da culpa do Michael por ter matado o Crash Out, assombrando ele nos seus pesadelos. Eu imagino que o Shadow Cat e o Shadow Rat visto no FNAF 3 possa ser a mesma coisa, são alguns dos frutos da culpa da Mary por não ter contado a ninguém sobre a morte desses funcionários, fazendo assim que ela não só tivesse ataque dos Monsters, como também tivesse ataque dos Shadows, no Deepscape no caso. Mas bem, isso até então são hipóteses, você pode escolher qual das duas você acredita. Eu particularmente fico com a segunda, porque na minha opinião ela faz mais sentido e dá mais explicação e dá mais lógica na lore. Mas enfim, em resumo, os Shadows
Os Shadows no Canon Popcorn Universe são manifestações de pessoas, com os dos Five Nights at Freddy's sendo manifestação das almas dos funcionários e o Shadow Freddy sendo manifestação Simon. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E bem, sim, eu pretendo trazer mais vídeos teorizando sobre as fangames, porque afinal de contas as fangames é um vasto multiverso, com muita coisa para se explicar e de se teorizar, e também porque eu vejo muita pouca gente teorizando a respeito das fangames. Então acho que seria bem interessante falar sobre as fangames. Então obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, valeus e fui!